Ana era doce, generosa e sonhadora. Tinha um coração tão grande que acreditava em todos, mesmo quando não deveria. Ana era o tipo de pessoa que iluminava os lugares por onde passava, mas também era a que mais sofria por confiar demais. Ela acreditava que suas amizades eram verdadeiras, mas descobriu da forma mais dolorosa que nem todo sorriso é sincero. E é exatamente aqui que sua história começa. Uma história de traição, dor, perda, mas também de fé, coragem e um recomeço que vai te inspirar profundamente. Fique comigo até o fim, porque você vai descobrir como Ana transformou a maior dor da sua vida no renascimento mais incrível que você já ouviu. Ana sempre acreditou no valor das amizades. Desde a infância, ela tinha a tendência de se entregar totalmente às pessoas que considerava próximas. Quando alguém se aproximava, ela oferecia confiança, atenção e carinho, quase como se estivesse depositando parte de sua própria alma na relação. Para Ana, amizade era um ato de fé, acreditar no outro mesmo sem garantias, estar presente nos momentos bons e ruins, e esperar reciprocidade. Ela pensava que o amor e a lealdade que oferecia seriam recompensados com cuidado, apoio e compreensão. Mas nem sempre foi assim. Algumas das amizades que Ana construiu ao longo dos anos começaram a mostrar fissuras. Pequenos gestos de descaso, sorrisos que não transmitiam sinceridade, comentários que minavam sua autoestima, tudo começou a pesar. No início, ela se culpava. Talvez eu seja sensível demais, pensava. Talvez eu esteja interpretando errado. Ela tentava racionalizar, explicava a si mesma que todos têm dias ruins, que nem sempre podemos entender o comportamento dos outros e que a amizade verdadeira envolve paciência. Apesar de todo o esforço de justificativa, a realidade era clara. Ana estava cercada por pessoas que não valorizavam sua presença, que não celebravam suas conquistas e que, de forma sutil ou explícita, a menosprezavam. Cada comentário crítico, cada brincadeira que a ridicularizava, cada ausência nos momentos em que ela mais precisava, tudo isso começou a acumular-se como pequenas pedras pesando em seu coração. Ela se recordava de momentos específicos, em detalhes dolorosos. Uma conversa em que contou sobre uma promoção no trabalho e recebeu apenas um "ah, que bom", quase indiferente. Um aniversário em que ninguém apareceu, apesar de várias promessas. Ou aquela vez em que confidenciou um segredo importante e a amiga com quem confiava riu de forma condescendente, como se aquilo fosse trivial ou ridículo. E mesmo diante de tudo isso, Ana continuava acreditando. Continuava a investir emocionalmente, a se entregar, a tentar fazer a amizade dar certo. Ela pensava que, se fosse mais compreensiva, mais atenciosa, mais presente, as pessoas ao seu redor finalmente a valorizariam. Mas, quanto mais ela se esforçava, mais se sentia vazia, desvalorizada e isolada. A dor começou a se manifestar fisicamente. Ana percebia noites mal dormidas, pensamentos obsessivos, ansiedade constante. A autoestima que antes era sua força, começou a vacilar. Ela se questionava: será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu estou fazendo algo errado? Cada rejeição, cada desprezo velado, parecia confirmar seus medos mais profundos. Ela se perguntava se estaria destinada a ser sempre subestimada, ignorada e desvalorizada. No entanto, mesmo no meio desse sofrimento, algo dentro de Ana resistia. Uma pequena chama de esperança, uma voz interna que dizia: você merece mais do que isso. Você não precisa ser aceita por qualquer pessoa. Você precisa ser cercada por quem realmente te valoriza. Era essa voz que a mantinha acordada nas noites mais escuras, que a fazia levantar da cama mesmo quando tudo parecia inútil. Ana começou a refletir profundamente sobre suas relações. Passou dias escrevendo em um diário, relatando cada momento doloroso, cada gesto de descaso, cada sensação de abandono. Ela escrevia sobre como se sentia, sobre as expectativas que tinha colocado nas amizades e sobre a frustração de ver que a reciprocidade nunca vinha. Foi nesse processo de escrever e refletir que Ana percebeu algo importante. Ela não estava errada por acreditar no valor das amizades.
mas talvez estivesse errando ao investir sua vida em pessoas que não estavam prontas ou dispostas a corresponder. Essa percepção inicial trouxe uma mistura de alívio e dor. Alívio, porque finalmente reconheceu a verdade e não precisava mais se culpar. Dor, porque a constatação era dura. Ela havia dado tanto de si a pessoas que não a valorizavam, e parte de sua energia emocional havia se perdido. O reconhecimento dessa realidade marcou um ponto de virada, embora ainda não estivesse pronta para agir. Nas semanas seguintes, Ana começou a observar de forma mais consciente como cada pessoa ao seu redor a tratava. Ela criou um mapa mental, um registro emocional das interações diárias. Cada sorriso falso, cada comentário desdenhoso, cada ausência em momentos importantes era registrado internamente. E, pouco a pouco, o padrão tornou-se inconfundível. Certas pessoas eram consistentemente tóxicas, e nada que Ana fizesse parecia mudar essa dinâmica. Ela começou a perceber que a lealdade que oferecia não era recíproca. Suas expectativas eram constantemente frustradas, e a relação não a nutria emocionalmente. A consciência dessa realidade trouxe um misto de tristeza profunda e clareza inédita. Ana sentiu a necessidade de proteger seu coração, de criar limites e de compreender que a amizade verdadeira não deveria custar sua paz de espírito. Mas esse processo de percepção não foi fácil. Ana enfrentou resistência interna. Uma parte dela ainda queria acreditar, ainda esperava que as pessoas mudassem. O medo da solidão, a sensação de que seria difícil encontrar novos amigos, e a culpa por se afastar de pessoas que havia amado tanto, tudo isso a paralisava por momentos. Havia noites em que ela chorava, sentindo-se traída por suas próprias expectativas, sentindo que seu mundo emocional havia sido devastado. E foi nesse contexto de dor e reflexão que Ana começou a cultivar uma nova força, a fé em si mesma. Ela percebeu que poderia escolher o que era melhor para sua vida, que podia decidir por sua própria felicidade, e que a mudança, embora dolorosa, era necessária. A fé que a sustentava não era um sentimento mágico, mas uma decisão consciente, acreditar que, ao proteger seu coração e seguir seu próprio caminho, ela construiria uma vida melhor. Ana já não era a mesma pessoa que depositava sua energia cegamente nas mãos de outros. Ela tinha consciência da realidade de suas amizades, entendia o valor de seus próprios sentimentos e começava a perceber que a mudança era possível. A dor ainda estava presente, mas agora ela vinha acompanhada de esperança, fé e a determinação de criar uma nova trajetória, mais saudável e plena. Ana começou a recordar os conselhos que sua mãe lhe dava desde cedo. Ela se lembrava perfeitamente de sua voz suave, mas firme, repetindo frases que pareciam simples na época, mas que agora soavam quase como profecias. Ana, cuide bem das suas companhias, porque amigos verdadeiros são um presente raro. Se um dia você sentir que está mudando para pior por causa de alguém, não tenha medo de se afastar. Na infância, esses conselhos pareciam quase exagero. Para Ana, seus pais eram pessoas rígidas, cuidadosos demais, e ela achava que aquilo era apenas zelo. Mas agora, anos depois, sozinha no quarto, com lágrimas nos olhos e um vazio no peito, essas palavras ecoavam como um chamado urgente. Ela se lembrava de como sua vida era diferente quando morava com os pais e os irmãos. Uma rotina simples, cercada de amor, de valores cristãos, de risadas ao redor da mesa durante o jantar. Os domingos eram dias especiais, todos juntos na igreja, cantando hinos, compartilhando a fé e a esperança. Naquele tempo, Ana tinha amigos de infância que dividiam os mesmos princípios. Brincavam, estudavam, oravam juntos. A vida era leve, mesmo com as dificuldades normais. A sensação de pertencimento e de apoio verdadeiro estava sempre presente. Mas o tempo passou. Como tantos jovens, Ana quis experimentar a vida fora daquela bolha segura. Queria conhecer novos lugares, novas pessoas, novas experiências. Queria provar para si mesma que podia escolher seus próprios caminhos. Com essa sede de liberdade, acabou se afastando não apenas de sua família, mas também da fé que a sustentava. E foi nessa busca desmedida que ela se perdeu.
O brilho da novidade a iludiu. As novas amizades pareciam vibrantes, intensas, diferentes do que ela havia vivido. Havia festas, conversas longas, promessas de apoio incondicional. Ana acreditou. Entregou-se de corpo e alma, como sempre fazia, com sua ingenuidade generosa. Ela chegou a se convencer de que tinha encontrado finalmente o grupo certo, que sua solidão havia terminado. Lembrava-se de noites inteiras rindo, acreditando que havia recuperado a alegria que perdera. Por um breve período, parecia que tudo ia bem. Os amigos a chamavam para sair, mandavam mensagens de incentivo, e Ana pensava: talvez eu tenha julgado mal. Talvez dessa vez seja diferente. Talvez eles realmente se importem comigo. E nesse otimismo, decidiu dar mais uma chance. Ela abriu seu coração novamente, compartilhou suas vulnerabilidades, seus sonhos, suas dores mais profundas. Confiou como quem entrega uma chave secreta, acreditando que o que havia de mais precioso em sua vida estaria seguro nas mãos daqueles amigos. E, por um instante, acreditou que finalmente estava vivendo a amizade que tanto desejava. Mas a verdade não demorou a se revelar. Aos poucos, os sinais voltaram a aparecer. Piadas cruéis, olhares de julgamento, promessas quebradas. Situações em que Ana esperava apoio e encontrou silêncio. Até que, um dia, o golpe final veio. Uma traição clara, inegável, que arrancou dela a última gota de confiança. Algo que ela havia contado em segredo foi exposto para todos, de forma debochada, transformando sua dor em motivo de riso. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido. O coração apertado, a garganta seca, a mente girando sem parar. De novo, repetia para si mesma, quase sem acreditar. As lágrimas escorriam, e a sensação era de que havia sido enganada pela segunda vez, mas dessa vez de forma ainda mais cruel, porque ela havia acreditado que seria diferente. E foi ali, no auge da dor, que a lembrança de sua infância, da fé que havia deixado para trás, tornou-se ainda mais forte. Ana se recordava das palavras de sua mãe. Filha, nunca coloque sua vida nas mãos de quem não conhece o valor da fé, porque quem não conhece a Deus dificilmente vai conhecer o verdadeiro amor. Essas frases a atingiram como uma flecha no coração. Ela percebeu que tinha se afastado não apenas das amizades certas, mas também de si mesma, de sua fé, de sua essência. Naquela noite, sozinha no quarto, Ana caiu de joelhos e chorou como há muito tempo não chorava. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de arrependimento, de cansaço, de rendição. Ela percebeu que havia buscado nos outros o que só poderia encontrar dentro de si mesma e em sua fé. E pela primeira vez em muito tempo, fez uma oração sincera. Deus, me ajuda, preciso voltar, me dá forças para voltar e recomeçar. Não sei como, mas o Senhor sabe, me ajuda, preciso do teu amor e do teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Foi nesse instante que uma paz suave começou a invadir seu coração. Não que os problemas tivessem desaparecido, mas porque Ana percebeu que não estava mais sozinha. Ela se lembrou de como era a vida cercada por sua família, amigos de infância, de como o amor verdadeiro não humilha, não diminui, não trai. E compreendeu que ainda havia esperança de reconstruir. Mas, antes, precisava tomar uma decisão séria. Fechar as portas definitivamente para as amizades tóxicas e recuperar o que havia deixado para trás. Sua fé, seus valores e sua dignidade. Esse foi o momento da virada. Não a vitória final, mas a consciência clara de que era hora de mudar de rota. E você, que está ouvindo esta história, já se viu em uma situação parecida, confiando em pessoas que no fundo não te valorizavam? Já sentiu esse peso de ser traído justamente por quem mais acreditava? Se sim, saiba que não está sozinho. Continue comigo, porque no próximo passo da jornada de Ana você vai descobrir o segredo que deu forças a ela para reconstruir tudo, até encontrar a verdadeira paz. Naquela noite em que caiu de joelhos e orou, Ana não imaginava que havia dado o primeiro passo para uma transformação que mudaria sua vida para sempre. O quarto ainda estava escuro, o silêncio parecia pesado, mas dentro dela algo havia mudado.
Era como se uma pequena chama, quase apagada, tivesse sido reacendida. No dia seguinte, ao acordar, ela não sentiu que tudo estava resolvido, mas sentiu que não estava mais completamente sozinha. E isso foi suficiente para começar. Ana decidiu que, antes de qualquer outra coisa, precisava cuidar de si mesma. Precisava resgatar a menina que foi um dia, aquela menina feliz, cercada pela família, pelos amigos da infância, pela fé que a sustentava. Precisava reencontrar a Ana que acreditava no amor verdadeiro, na bondade, na força de Deus. Ela começou devagar. Primeiro, decidiu se afastar definitivamente das amizades que a feriam. Não foi fácil. As pessoas tóxicas raramente aceitam ser deixadas de lado. Muitas tentaram voltar, pedindo desculpas, prometendo mudar. Mas dessa vez Ana estava diferente. Ela já não buscava mais aprovação, já não tinha medo da solidão. Porque entendia que estar sozinha era melhor do que estar mal acompanhada. Cada vez que dizia não, sentia-se mais forte. Cada porta que fechava, abria espaço para algo novo em sua vida. E foi nesse processo que começou a olhar para dentro de si. Resgatou o hábito de escrever em um caderno, algo que fazia na infância. Ali, registrava suas dores, mas também suas vitórias diárias, por menores que fossem. Retomou a leitura de livros que a inspiravam, inclusive a Bíblia, que estava esquecida numa prateleira. E, a cada página lida, encontrava palavras que pareciam escritas exatamente para ela, para aquele momento. Um versículo em especial a marcou profundamente. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ana chorou ao ler isso, porque sentiu que mesmo tendo se afastado da fé, Deus nunca havia se afastado dela. Dia após dia, Ana foi reconstruindo sua rotina. Começou a caminhar no parque, a ouvir músicas que traziam paz, a fazer pequenas orações antes de dormir. Aos poucos, a escuridão que a envolvia foi dando lugar a uma luz suave. Mas a transformação não parou aí. Com o coração mais firme, Ana decidiu procurar sua família. Depois de muito tempo sem contato próximo, ligou para sua mãe. Do outro lado da linha, ouviu uma voz embargada de emoção. Filha, eu sempre orei por você. Sempre soube que um dia você voltaria. Ana chorou tanto que mal conseguiu responder. Mas naquele instante, compreendeu que nunca havia perdido o amor verdadeiro. Ele estava ali, esperando por ela o tempo todo. As visitas à casa dos pais se tornaram frequentes. Ela reencontrou os irmãos, reviveu memórias de infância, voltou a frequentar a igreja da família. E o que mais a emocionava era perceber como aqueles amigos de infância, simples e sinceros, ainda se lembravam dela com carinho. Eles a receberam de braços abertos, sem julgamentos, sem perguntas, apenas com amor. Foi nesse ambiente de afeto que Ana percebeu. As verdadeiras amizades não desaparecem quando você erra, não se afastam quando você cai. As amizades verdadeiras permanecem, mesmo depois de anos de silêncio. E talvez esse seja o maior sinal de amor. Com essa base restaurada, Ana começou a experimentar uma nova fase. Passou a estudar novamente, a investir em cursos, a buscar crescimento pessoal e profissional. E, principalmente, aprendeu a selecionar com cuidado quem permitia entrar em sua vida. Agora, ela tinha critérios claros. Amizade deveria ser sinônimo de apoio, respeito e fé compartilhada. Claro, não foi uma mudança da noite para o dia. Muitas vezes, a lembrança da traição ainda doía. Muitas vezes, a solidão ainda pesava. Mas, em cada desafio, Ana encontrava força em algo maior do que ela mesma. E, cada vez que pensava em desistir, lembrava-se da oração que havia feito naquele quarto escuro. E isso a motivava a continuar. Com o tempo, novas pessoas apareceram em sua vida. Colegas de estudo, de trabalho, pessoas que compartilhavam seus valores. Não eram amizades forçadas, não havia necessidade de provar nada. E foi aí que ela descobriu um segredo que mudou tudo. Amizades verdadeiras não precisam ser buscadas desesperadamente. Quando você está alinhado com sua essência, quando vive de acordo com sua fé e valores,
As pessoas certas simplesmente aparecem. Porque a luz que você carrega atrai luz semelhante. Essa percepção trouxe paz a Ana. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu plenamente feliz. Não porque tudo estava perfeito, mas porque finalmente compreendeu que não precisava mendigar a atenção de ninguém. Não precisava se humilhar para ser aceita. Porque já era amada, já era suficiente, já era inteira. No auge dessa nova fase, Ana decidiu compartilhar sua história. Começou a falar com outras pessoas que também tinham sofrido com amizades tóxicas. Percebeu que sua dor poderia se transformar em esperança para muitos. E cada vez que alguém lhe dizia, "Obrigado por compartilhar, isso me ajudou", Ana sentia que sua trajetória tinha encontrado um propósito maior. Ela entendeu que o sofrimento que viveu não foi em vão. Foi um caminho doloroso, mas que a levou a crescer, a amadurecer e a reencontrar sua fé. E hoje, quando olha para trás, não sente mais raiva ou arrependimento. Sente gratidão, porque cada queda a trouxe para mais perto daquilo que realmente importa. A história de Ana nos mostra algo que muitas vezes esquecemos. Não é a quantidade de pessoas ao nosso redor que define nossa felicidade, mas a qualidade dos laços que construímos. Talvez você também já tenha se perdido tentando agradar os outros, buscando aceitação em lugares errados, mendigando a atenção de quem nunca te valorizou. Mas hoje, assim como Ana, você pode escolher um novo caminho. Você pode decidir se afastar daquilo que te destrói e se aproximar daquilo que te fortalece. Porque no fim, a vida não é sobre quem te abandona, é sobre quem permanece. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, não foi por acaso que você chegou até aqui. Talvez fosse exatamente essa mensagem que você precisava ouvir hoje. Então não caminhe sozinho. Acompanhe sempre este canal, porque aqui você vai encontrar histórias que inspiram, que fortalecem e que lembram que nunca é tarde para recomeçar. Se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Porque um coração tocado pode transformar uma vida inteira. E a sua história de superação pode começar hoje.